Graça e paz, família. Bem-vindos ao nosso devocional desta semana. Hoje escolhi dois versículos em Apocalipse, capítulo 12, versículo 10 e 11, que diz assim: E ouvi uma grande voz no céu que dizia: Agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue de Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até à morte. Há 3 ou 4 notas destes dois versículos tão interessantes e tão importantes, tão poderosos para a nossa vida. A primeira coisa é que a salvação do nosso Deus, a força, o reino do nosso Deus, o poder do nosso Deus manifestam-se por meio da pessoa de Jesus Cristo. Jesus veio estabelecer o reino, Jesus veio abrir o caminho, a porta de acesso eterno à presença de Deus. A segunda nota extraordinária é que o poder de Cristo é aquele que veio derrotar, destruir, derrubar aquele que é conhecido como o acusador dos nossos irmãos. E esta descrição da figura do diabo, esta descrição do seu trabalho, da sua atividade, deve-nos fazer refletir profundamente. Diz que a sua tarefa, a sua obra principal é ser acusador daqueles que já encontraram a Cristo, acusador daqueles que fazem parte da família de Deus. E nós temos que ser profundamente vigilantes, às vezes no seio da família cristã, no seio da Igreja de Cristo, a acusação, a murmuração, o falso testemunho, o engano, a destruição do outro estão tão presentes. Lembremos-nos que Cristo se manifestou para trazer o seu reino, para destruir, para derrubar, para expulsar aquele que é conhecido como o acusador dos irmãos, que diz que dedicava a acusá-los de dia e noite diante de Deus. Hoje isso é uma impossibilidade, porque o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado, e a justiça de Cristo está sobre a nossa vida, a santidade de Cristo foi colocada sobre nós, por isso o acusador foi expulso, está derrotado. Mas é interessante que a obra de Cristo deve ser aplicada por aqueles que creem. O texto vai dizer que esses, os filhos de Deus, aqueles que são os irmãos, venceram o diabo e vencem-no pelo sangue do Cordeiro. É o sangue do Cordeiro que nos garante a vitória, é a obra do Calvário que nos garante a vitória, é o derramar do seu sangue, o seu corpo partido que nos garante a vitória. Mas esses que venceram pelo sangue são aqueles que continuam a vencer pela palavra do seu testemunho. A aplicação do sangue deve ser vivida, a aplicação da salvação deve ser visível, e nós proclamamos-la pelo testemunho, pela vivência, pelo comportamento, pela nossa experiência de vida. Esses que são os filhos de Deus, esses que são os irmãos, são aqueles que não amaram a sua vida, mas amaram o reino, amaram a Cristo o Senhor, e estão prontos até a abrir mão da sua vida pelo proclamar do Evangelho. Esses são aqueles que têm o sangue sobre as suas vidas, que dão testemunho da obra do Calvário, que amam mais a Deus e olham para a eternidade mais do que para o tempo presente. Então sejamos esses que são vitoriosos sobre o acusador. Um abraço a todos, votos de uma semana muito abençoada. A paz.